Aqui no livro do profeta Ageu, fala sobre a glória da segunda casa. Fala sobre que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Olha o que diz o texto aqui em Ageu, o Velho Testamento. Se você tiver dificuldade de abrir o livro sagrado, preste atenção, ouça. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui em Ageu, capítulo 2, é um livro muito pequeno. Quem já leu Ageu aqui, levante a mão. Quem nunca leu Ageu, levante a mão, não tenha vergonha. Um dia você vai chegar na eternidade, se você for fiel até o fim, e vai sentar alguém do teu lado, e vai perguntar assim: você leu o meu livro? E você vai perguntar: qual o seu nome? É Ageu. E você vai falar o quê? Eu não agi, Ageu. Aqui perto de Zacarias, um livro antes de Zacarias, o profeta Ageu é chamado profeta pós-exílio. Israel é levado ao cativeiro pela rebelião. O povo de Israel é aquele povo que foi liberto do Egito. O povo de Israel é aquele que foi profetizado para Abraão, que ia gerar uma nação. Esse povo que é liberto do Egito, esse povo que Deus abençoa poderosamente, constrói, sabe, uma monarquia. Saul se torna rei, depois vem Davi, e depois vem Salomão. Ou seja, esse reino cresce na terra, e esse reino começa a buscar aquilo que não agrada a Deus, começar a adorar aquilo que Deus abominou, começar a escolher caminhos que era desagradável aos olhos de Deus. E Deus permite Babilônia invadir Israel, Deus permite a Síria invadir Israel, e esse povo que era tão abençoado é levado em cativeiro. Esse povo que era um povo para ser a glória na terra, era um povo para ser o missionário na terra, o povo das boas novas era Israel. E essa nação tão abençoada, essa nação é levada em cativeiro, e ela perde a terra de Israel. E durante muitos anos ela ficou exilada, ficou cativa pela rebelião. E aqui já tem um ensino. A Bíblia diz que o homem se queixa pelos seus próprios pecados. Lá em Lamentações capítulo 3 diz assim: do que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados. A Bíblia diz em Provérbios 5, 22 ao 23, que pelo pecado a pessoa é presa, é detida pelas cordas do pecado. O ser humano não tem como se limpar do pecado ele próprio. Não adianta você tomar um banho de sabão da melhor qualidade, não vai tirar a mancha do pecado. Você pode usar o melhor shampoo que existe, não vai tirar a consciência pecaminosa que o ser humano tem. A única coisa que lava o ser humano de dentro para fora é o sangue de Jesus, absorvido pela fé, através da pregação da fé. É preciso você entender que todo o recurso que você usar não vai ter como você pagar os pecados que você cometeu pela natureza caída nossa. Israel é levado ao cativeiro, é levado ao deserto. Deus espalha esse povo para os quatro cantos da terra, e esse profeta Ageu, ele é chamado a ser um restaurador de Israel. Nós estamos vivendo uma época em que Deus tem que levantar restauradores, homens e mulheres, casais, que restauram a glória de Deus na família, a glória de Deus na juventude. Tem que restaurar jovens. Precisamos orar para que Deus levante o espírito dos jovens, para que levante jovens restauradores, para que mostre para os outros jovens que é possível servir a Deus na juventude. É possível chegar no casamento virgem, é possível chegar no casamento puro. Precisamos orar para que levante casais que possam ter pacto com Deus, para que famílias sejam restauradas através desses casais. Porque hoje em dia a família está sendo desconstruída, os jovens estão sendo doutrinados a seguir os seus prazeres, a mídia está bombando 24 horas. É mais fácil um vestido tomar conta de uma pessoa numa rede mundial e ficar a notícia número 1 do mundo do que a salvação de Jesus. É mais fácil você curtir a página do estilista aí
totalmente transviado do que às vezes aprender a palavra de Deus. E a Bíblia diz claramente, aqui no livro de Ageu, que ele levanta o povo. No primeiro capítulo ele diz: acaso é tempo para vocês estarem em vossas casas, apaineladas, estucadas, arrumadas? No capítulo 1, no versículo 4, ele diz isso. Ele vai declarando: acaso é tempo de você ficar em casa, na zona de conforto, enquanto o templo está destruído? Ele está referindo à casa de oração que Salomão construiu, idealizado pelo seu pai Davi. O templo que representava o lugar de comunhão com Deus, o templo que representava onde Deus se manifestava. Essa casa de oração, ela foi destruída por Nabucodonosor, ela foi saqueada, foi jogada ao chão, e Deus levanta o espírito deste homem, e ele convoca a nação dizendo: escuta, acaso é tempo de você ficar cuidando dos seus interesses, enquanto a casa de Deus está abandonada? Naquela época era algo literal. Ele diz aí no versículo seguinte: suba ao monte, busque madeira, restaura a minha casa. Nós sabemos hoje que Deus não está nem aí com um templo físico. Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Em Atos capítulo 17, versículo 24, declara que Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus grande, e que não habita em templos por mãos humanas, feito por mãos humanas. Deus não está referindo hoje a um templo de tijolo, a um mega templo. Deus não está se referindo a isso. Isso para Deus não aproxima Deus. É lógico que nós temos que ter cada vez uma qualidade melhor naquilo que nós podemos oferecer às pessoas, para que as pessoas ouçam a palavra. Mas eu ouvi um desafio esses dias. Será que se nós tirássemos todos os bancos, será que eu pregasse sem o microfone, será que não tivesse música, as pessoas iriam na igreja? Será que se não tivesse um conforto mínimo, você estaria aqui? As pessoas do primeiro século, no começo da igreja, elas não iam por causa da luz da igreja, elas não iam por causa do microfone, elas não iam por causa do grupo de louvor, elas iam por sede de Deus. Só que aquele templo representava a comunhão com Deus. E Ageu está dizendo: vocês lançam semente, pensam em colher muito e não colhem muito, e o pouco que vocês recebem, eu sopro. Aqui ele vai dizendo no versículo 6: semeaste muito e colheste pouco, e o pouco que você coloca no saquetel furado, eu sopro. O que ele está dizendo? Que a consequência de deixar as coisas de Deus, vai vir escassez nas outras áreas. Porque há pessoas que dizem: se eu ganhasse mais, eu estava bem. Amado, não é a quantidade do que você ganha que vai te fazer feliz, é aquilo que você faz com o que você recebe. Porque se Deus é o Senhor da tua vida, a Bíblia diz lá em Provérbios 17: o pouco com muito é Deus, mas vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Olha o que diz o texto, caminhando nesse profeta, é muito interessante. Ele vai dizendo isso no versículo 8: subiu ao monte, trazei madeira. O versículo 9: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Tem tantas pessoas querendo muito e não alcançando nada. E Deus está dizendo aqui: por causa do que está acontecendo isso? Porque a minha casa está caída. Seja o local onde Deus manifestava no Velho Testamento, o local onde o povo aprendia a temer a Deus, estava a Deus dará em segundo plano. Quando você coloca as coisas de Deus em segundo plano, tudo que você vier a conquistar não vai satisfazer você. Quando você coloca as coisas de Deus, sabe, para depois, tudo que você vier a realizar, no final não vai ter sabor de vitória. É aquela goiaba com bigato, você não aproveita 100%. É aquela maçã roxa dentro, você não aproveita 100%. Sabe aquele pedacinho que você queria comer e não consegue comer inteiro porque tem um bicho ali? Quando eu olho a Bíblia Sagrada, ela é um alerta para a minha vida. Se eu coloco Deus em segundo lugar, se eu coloco as coisas de Deus em segundo lugar,
inevitavelmente, as outras coisas não vai me suprir. A família não vai me suprir. A casa nova não vai me suprir. O carro novo não vai me suprir. O emprego novo não vai me suprir. A promoção não vai me suprir. Quantas pessoas que eu encontro, quando eu casar eu vou ser feliz. Casou e se tornou infeliz. Se eu comprar um carro novo, eu vou me dar bem. Comprou um carro novo e não tem prazer. Se eu tiver uma casa nova, minha vida vai melhorar. Tem a casa nova e a vida não melhorou. Então você não precisa de coisas para melhorar. Você precisa de Deus o primeiro na sua vida. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Você vai conquistar as outras coisas também. Mas só que vai vir sem peso, sem dor. Quem está compreendendo? Mas o foco da mensagem, eu quero trilhar aqui no capítulo 2 de Ageu. Capítulo 2, ele chama o povo para construir o templo. O povo se anima e vai construir o templo. E no capítulo 2, por favor, no versículo 6, leia comigo bem alto. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, leia, e a terra, e o mar, e a terra seca, abalos físicos. Ele está dizendo que haverá abalos físicos. Nós percebemos em 2004 o tsunami. Nós percebemos recentemente no Japão outro tsunami. Nós percebemos o clima sendo abalado. Nós presenciamos no Brasil a seca, ou então a chuva demasiada em localidade, chuva localizada. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. Fisicamente, geograficamente está acontecendo alguma coisa. Somente uma pessoa que não tem inteligência nenhuma é que não percebe. Somente uma pessoa com problema até de desequilíbrio mental é que não vai perceber o que está acontecendo. O mundo físico está demonstrando que alguma coisa está acontecendo. Uma terra como o Brasil, faltar água. Uma terra como o Brasil, que tem rios, o maior rio do mundo se encontra aqui. O Amazonas se encontra aqui. O São Francisco se encontra aqui. O Rio Grande, Rio Paraná, Parnaíba e os outros afluentes. E tem falta de água. O desgoverno, a falta de autoridade, falta de responsabilidade de autoridades. Os abalos têm vindo e vai piorar. As famílias sendo desconstruídas. Quantas famílias você conhece? Você consegue colocar 5 famílias de referência para você? Você tem 5 casais que você pode imitá-los? Você tem 5 pastores que você pode falar que é homem de Deus? Olha como está faltando pessoas aonde você pode mirar. Olha o que diz o texto no capítulo 2, versículo 7, leia comigo. E farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ele estava dizendo, essa casa que vocês estão restaurando, eu vou encher de glória. Eu vou manifestar o meu poder nessa reconstrução. Amado, quando você começa a restaurar algo que caiu, e é na direção de Deus, Deus entra junto. Se alguma coisa na caminhada sua com Deus, você deixou cair, e você detectou, eu vou restaurar minha comunhão, eu vou restaurar minha adoração, eu vou restaurar o meu prazer de estar com Deus, Deus entra na jogada e te dá força para cumprir. Se na tua caminhada você deixou cair alguma coisa, você deixou perecer algum valor com Deus, e você reconhece isso, se você coloca no coração, eu vou restaurar, eu vou fazer como Ageu, eu vou agir, diga assim, eu vou agir como Ageu, e Deus vai agir como Deus na minha vida. Diga para o teu irmão, haja como Ageu, e Deus vai agir como Deus na sua vida, restaurando a sua sorte, mudando o teu cativeiro e fazendo você glorificá-lo em cima da circunstância. Exalta e glorifica o nome do Senhor. E ele diz, vai haver os abalos, e olha o que ele diz no versículo seguinte, leia comigo o versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo? Abalos financeiros também virão.
A vida financeira não está na mão dos grandes banqueiros, aparentemente parece que está, mas o domínio do poder da riqueza não pertence ao homem, é de Deus. A prata pertence a Deus, o ouro pertence a Deus. Você vê os grandes mineradores, você vê a grande joalherias dominando ouro, dominando diamante. Amado, tudo isso pertence a Deus. Você vê pessoas trabalhando em empresa, ganhando salários de escravos. Deus vai julgar isso. Os abalos financeiros também estão à portas de todas as nações. É só você olhar um pouquinho mais. Aumento de energia, aumento da conta, aumento disso. E o brasileiro, nós, achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Os abalos estão à porta. Mas Deus promete fazer diferença naquele que restaura a adoração com Ele, naquele que busca Ele no tempo aceitável, naquele que se torna o templo para Ele. Diga assim: Deus quer um templo hoje, não feito por mãos humanas. Diga: Deus quer um templo hoje, que se abre para Ele e tem comunhão com Ele. Diga: esse templo sou eu. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, é declarado: vós sois o templo do Senhor, o santuário do Senhor, do Deus vivo. 1 Coríntios capítulo 16, capítulo 6, e versículo 18 e 19 diz assim: fugir da prostituição. E depois ele coloca no versículo 19: vós sois o templo do Deus Altíssimo. No Novo Testamento, Jesus vem trazer a revelação do templo. Ele vem dizendo que o ser humano é o templo de Deus. Isso me leva a uma outra inspiração. Você foi criado para ser morada de Deus e não morada de demônios. O ser humano foi criado para ser morada de Deus e não de perturbações. A sua mente foi feita para ser morada de Deus e não pensamentos terríveis que vêm na nossa mente. Eu vou perguntar para você: você gostaria que publicasse tudo que vem na sua mente? Você gostaria que fosse colocado no data show o que vai na sua mente ao longo do dia? A respeito das pessoas, a respeito das famílias, a respeito dos detalhes da sua vida? Não. Talvez você consiga esconder do papai e da mamãe, dos amigos, mas existe um Deus que Ele perscruta o ser humano, e diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que não há um ser humano que esteja encoberto diante do Senhor. O ser humano está nu e patente diante daquele que a gente vai prestar conta. Talvez você consiga mudar rápido a página quando alguém entra na área do computador, mas você não consegue esconder de Deus o que você vê. Talvez você consiga enganar o familiar, o parceiro ou a parceira, mas você não consegue enganar aquele que você vai prestar conta um dia. Quem está compreendendo, diga amém. E aqui diz o texto: eu quero meu templo restaurado. E Deus diz: meu é o ouro, minha é a prata. Eu vou dar condições para você levar a efeito isso. Eu tenho uma revelação para você: Deus jamais pede algo que Ele não dê condições para você executar. Se Ele te pede para você perdoar, Ele te dá condições para você perdoar. Se Ele pede para você não ser vingativo, Ele te dá condições para você não ser vingativo. Deus jamais seria ruim de ordenar algo se Ele não desse condições para a gente fazer. Aliás, diz a palavra em Coríntios não, lá em João capítulo 14, que o Espírito Santo viria e faria morada em nós. Nós seríamos o templo do Deus vivente através do Espírito Santo. Diga assim: Deus me fez para ser morada dele. Deus quer andar através de nós. Deus quer amar as pessoas através de nós. Deus quer tocar nas pessoas através de nós. Deus quer cuidar da família através de nós. Deus quer ter um relacionamento com as pessoas através de nós. Deus não pode fazer nada se não for através dos homens. Enquanto você está na terra, Deus deu a terra para o Filho do homem, que é eu e você. Salmo 116, versículo 15 declara que os céus do céu pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu ao Filho do homem. Ou seja, a terra está arrendada. Deus não pode intervir na terra enquanto não terminar o contrato. Existe um período de contrato que o homem, o que ele fizer na terra, Deus não pode intervir.
Ele mesmo está preso com a palavra dele. Alguém pergunta por que tem tanta violência, por que tem tanta maldade? Amado, Deus é um Deus que age de acordo com a sua palavra. E quando ele diz que a terra foi dada aos filhos dos homens, ele está dizendo: eu arrendei a minha terra, eu deixei a terra para os homens coordenar. Mas vai vir um dia que o proprietário da terra e do universo vai vir resgatar o que é dele, porque você é dele, a terra pertence a ele, tudo que existe é do Senhor. Glorifica e exalta o nome dele. Mas enquanto você está nesse período de arrendamento, ele pede que você trabalhe de acordo, que o ser humano faça de acordo. Mas muitas pessoas, na maioria, não querem fazer de acordo. Entra para o caminho do crime, da corrupção, da vadiagem, da prostituição, do ganho ilícito, da mentira, do engano, das drogas e outras porcarias mais. Mas existe um povo na terra que está ouvindo a voz do Senhor, o dono de todas as coisas, e estão se dobrando a Ele, estão construindo um templo novo, que glorifica e exalta o nome do Senhor, não um templo de tijolo, mas um templo que Ele mesmo construiu. Eu e você somos construção de Deus. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Aqui diz o texto, eu quero focar nesse outro versículo. Leia comigo o versículo seguinte, leia. O 9, a glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Diga assim: a segunda casa vai ter paz dentro. Eu quero que você entenda essa revelação. Essa casa que Ageu restaura, o povo se alegra porque foi restaurado. Essa mesma casa, Herodes lá na frente, lá no Império Romano, ele constrói um templo cada vez maior em cima do templo de Ageu. E nesse templo, olha o que Jesus passa e diz em Mateus 24, leia comigo, Mateus capítulo 24, se você tiver dificuldade, apenas ouça. E quando Jesus ia saindo do templo, já passaram alguns anos, algumas centenas de anos, Jesus agora está na terra, Jesus está agora andando em Jerusalém, e aonde era o templo que Ageu restaurou, aonde havia uma promessa que a glória da segunda casa seria maior. Herodes é o rei da Judéia, ele constrói sobre o templo de Ageu uma obra tremenda, maior, grandiosa, e Jesus é levado pelos seus discípulos a ver a estrutura desse templo. Diga assim: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Diga assim: o segundo templo será mais glorioso que o primeiro. E olha o que Jesus fala sobre essa construção física. Eu quero que você faça a transição do natural para o espiritual. No Velho Testamento, o templo era físico, era de tijolo, tinha colunas, tinha bordas de ouro nas colunas, havia 2 colunas, Jaquim e Boaz, na porta, alta, enorme, com saquetéis, com desenhos de romãs, com desenhos de flores, tudo dourado, os pregos de ouro, a cortina de linho fino com 10 centímetros, havia a arca da aliança no primeiro templo, aonde a glória de Deus se manifestava, as coisas eram gloriosas. Na época de Ageu não existia a arca, o templo não tinha arca, e a arca representava a presença de Deus, e Deus estava dizendo para Ageu que a glória da segunda casa seria maior. Então Deus não estava falando daquele prédio restaurado. O primeiro templo, quando Salomão constrói, tinha arca, tinha tudo, era muito mais glorioso, porque a presença de Deus se manifestava. Mas para Ageu, quando ele restaura aquele templo sem a arca, Deus diz: a glória da segunda casa será maior. Deus estava apontando para os últimos dias. Deus estava apontando para você como o templo dele, o Deus vivente, o Deus que quer andar na terra através do ser humano, o Deus que quer encher o jovem e ir até a velhice com ele, até a eternidade, um Deus que quer encher você da presença dele, aonde o túmulo não vai impedir você de viver com Deus, aonde a morte vai ser apenas uma transição. Você vai dormir no quarto e vai acordar na sala do trono, glorificando e exaltando o nome do Senhor.
Ou seja, Deus fez você para você ser o móvel dele, para você ser o templo dele. E olha o que ele diz aqui em Mateus 24. Quem achou, diga amém. Versículo 1 e 2, lê bem alto. Quando Jesus ia saindo do templo, se aproximaram dos discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Era faraônico o templo, era grandioso o templo. Lê o versículo 2. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Alguns dizem que esse templo foi glorioso porque Jesus entrou nele, mas eu quero te reportar que nem esse templo Deus estava dizendo que era o segundo templo. Quando ele diz em Ageu capítulo 2, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ele está se referindo ao local onde Deus vai habitar, porque o templo era a habitação de Deus, e esse templo aqui era um templo onde os homens faziam mercado. Quando você olha em João capítulo 2, a primeira coisa que Jesus faz depois de fazer o milagre, ele purifica o templo, ele tira os mercadores, ele tira os negociantes, ele limpa o templo. É uma figura do que Deus quer fazer com o ser humano. Ele quer limpar você do teu passado, ele quer limpar você das amarguras, ele quer limpar você das iras, ele quer fazer você uma nova criatura, e as coisas velhas se passam e tudo se torna novo. Quem está compreendendo? Diga assim: o templo físico é uma figura, é um exemplo do templo que sou eu. Aquele templo, estrutura de tijolo, é uma figura, é uma representação do verdadeiro templo que Deus quer, que é você e eu. Na viração do dia, Deus aparecia para Adão. Olha a intimidade que Deus queria com o homem, e quer ainda. Diga assim: Deus não mudou de plano, Ele continua a caça do ser humano, Ele continua na tua captura, Ele continua correndo para te alcançar. Talvez você corra para tudo quanto é lado, mas o Senhor está à tua caça. Não fuja do Senhor, pare e se rende e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, pode me encher da tua presença, pode andar através de mim, Senhor. E Deus é gentil, Deus é cavalheiro. Quando eu olho em Apocalipse 13:20, Ele declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, Ele está dizendo que você é uma casa, Ele está dizendo que você é um templo, Ele está dizendo que você tem aberturas e fechaduras, Ele está dizendo que é uma porta que você pode abrir para o lado de dentro. Quem arromba é ladrão, e ladrão é um adjetivo do diabo, que veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio trazer vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E nós abrimos porta para tanta coisa, porta para um sentimento, porta para uma amargura, porta para algum probleminha, e para Deus nós não abrimos. E Deus está dizendo: eu estou à porta batendo, eu quero entrar, eu quero fazer morada em você. O que diz o Salmo 91? Aquele que habita. Ei, Deus trabalha como se fosse habitação. Ele está dizendo: eu quero ser a tua habitação, assim como eu quero que você seja a minha habitação. Habitação na palavra dá a entender de morada, não está dizendo sobre aluguel. Deus não quer que você alugue a sua casa para Ele, Deus não quer que você alugue o seu coração para Ele, Ele quer ser morador da sua casa. Quem está compreendendo, diga amém, irmãos. Deus não quer ser um visitante na sua casa, não, Ele fez você, Ele tem direito por criação, Ele tem direito por resgate, Ele gerou você, Ele tem direito a você, mas Ele não impõe esse direito para você, Ele pede para você abrir o coração. Não é engraçado? Ele nos gera, Ele teria total direito de chegar e tomar o que é dele sem pedir satisfação, mas Ele não faz isso. Ele chega para Abraão e diz: me dá o seu filho. Ele pede. Ele chega para Davi e diz: Davi, me dá o teu coração. Lá em Provérbios capítulo 23 e 26 ele declara: filho meu, dá-me o teu coração. Olha como Deus é educado. Ele quer manter relacionamento, Ele quer
manter intimidade comigo, com você. E sabe por que Ele te abençoa? Para chamar a tua atenção para Ele. Sabe por que Ele fecha portas para você? Para chamar a atenção para Ele. Tanto você recebendo benefício ou porta fechada, a conclusão é uma só: é Deus chamando a atenção para Ele. Pastor, apertou uma situação na minha vida, é Deus dizendo: meu filho, me busca, eu vou suprir a tua vida. Pastor, eu recebi uma bênção tremenda, é Deus dizendo: meu filho, em mim você vai prosperar. Tanto a dificuldade como a prosperidade são meios de Deus chamar o ser humano para Ele. Está escrito, sabe aonde? Eclesiastes 7,14, que Deus fez a adversidade e a prosperidade para o homem não conhecer o seu caminho. Então você está padecendo uma situação, é Deus dando um clamor no seu coração. Diz a Bíblia em Oséias 2,14: eu vou te levar no deserto e ali eu vou te falar no coração. Porque tem gente que não ouve Deus no paraíso, só ouve no deserto. Deus trabalha com cada um de um jeito, entenda isso, meu irmão. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode exaltar o nome do Senhor, você pode declarar que Ele é Senhor na tua vida, você pode declarar que você é templo dEle, morada dEle, casa dEle, habitação dEle. Deus habita na sua vida. E aqui diz o texto que me chama a atenção, eu meditando sobre isso, que ele diz: não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo, presta atenção, Cristo morre, ressuscita, passa-se 40 anos, perfazendo 70 anos depois do nascimento de Jesus. Veio Marechal Tito e arrancou tudo. O templo de Herodes foi dizimado, foi destruído. Ou seja, o templo de terra, de pedra, foi para o chão. E aí vem Paulo, em Atos 17, no versículo 19, ele declara, versículo 24, ele diz assim: Deus não é servido de mãos humanas, Deus não necessita que o homem ajude Ele em nada. E no versículo 24 de Atos 17 diz: eu não habito em templos feitos por mão humana. Há pessoas que pensam: eu construí um grande templo, eu construí uma grande igreja, isso vai agradar a Deus. Não tem nada que o homem faça, materialmente falando, que agrada a Deus. Mas aquilo que o homem se posiciona, isso pode agradar a Deus ou desagradar a Deus. Deus quer fazer morada em mim e em você. Jesus revela aqui em João 14, eu quero te mostrar aqui. Olha o que ele diz aqui no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 20 a seguir. Se você puder abrir, abra, se não puder, ouça, mas guarde a palavra. 14, versículo 20. Naquele dia conhecereis, no 18, para não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Ele está dizendo: eu vou ser pai para vocês. Talvez você tenha feridas de paternidade, talvez você tenha ausência paterna, talvez você tenha marcas paternas no seu coração. Talvez a figura paterna você não tem como modelo, você tem uma imagem negativa da paternidade. E Deus está dizendo: eu posso curar essa ferida, eu posso curar essa ferida na tua alma, eu posso mostrar para você que você não é órfão, eu sou pai da sua vida, eu cuido de você, eu saro as tuas feridas emocionais. Amado, Deus não chama a gente de evangélico, Deus não chama a gente de cristão, Ele chama a gente de filho. Deus não chama você de crente, Deus chama você de filho e filha. Quem está compreendendo, glorifica o nome do Senhor. Não deixe rotular você como evangélico, como crente. Não, você é filho ou filha, não tem o que tirar disso. Amém? Diga assim, agora pensa comigo, não diga não. O filho tem que fazer alguma coisa para ser amado pelo pai? Me responda. Aquele bebezinho que nasce, ele faz alguma coisa para você amá-lo? Oi? Por que depois que cresce, você já não ama mais como você amava? Não importa o que o filho faz, você vai continuar sendo amando ele. Quem está compreendendo?
Você pode reprovar as ações do teu filho, mas o amor é incondicional. Quem está compreendendo? Você pode reprovar a conduta do filho, você pode reprovar as escolhas do filho, mas você tem que continuar amando o filho. Quem está compreendendo? Ah, comigo é assim, pisou na bola, está fora. Deus faz assim com você? Deus trata você assim? Deus descarta você assim? Deus continua persistindo em conquistar o seu coração, filho e filha. Glorifica e exalta o nome do Senhor. É lógico que o pai corrige quem ama. Diz lá em Hebreus 12: se você está fora da disciplina de Deus, você é bastardo. Deus vai corrigir, porque pai coloca limite, pai põe destino, pai orienta, pai vai à frente, pai ama, pai mostra o caminho, pai segue à frente. Talvez o meu pai não fez isso, talvez o teu pai não fez isso, mas o nosso Pai Celestial fez isso e continua fazendo. Ele continua mostrando o caminho, Ele continua pondo limites na nossa vida, Ele continua direcionando o que você deve fazer. Glorifica e exalta o nome do Pai, a Ele toda a honra, toda a glória. E aqui diz o texto que o templo caiu, mas em João 14, versículo 20, leia comigo bem alto: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Leia o 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. O 22: disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Leia o 23 bem alto. Jesus respondeu e disse, leia forte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Você é morada do Deus vivo. Quando Deus fala de habitação, Ele está dizendo tanto você vai habitar nele, como Ele vai habitar em você. Quando Jesus é perguntado, mostra-nos do Pai, sabe o que Jesus declara? Aquele que me vê, vê o Pai. Lá em João capítulo 10, versículo 31, declara, eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus tinha essa intimidade com Deus tão grande, que Ele estava no Pai e o Pai nele. E Jesus veio trazer o mesmo relacionamento para nós com Deus. Amado, você pode ter mais revelação de Deus. Você não é, pastor, eu acho que Deus tem preferidos. Diga assim, Deus não tem preferidos. Deus não tem favoritos. Deus tem íntimos. Quem está compreendendo? Deus não tem acepção de pessoas, mas Ele se revela para aqueles que o buscam. Quem está compreendendo? Por que eu não tenho mais de Deus? É a tua busca. Diz em Jeremias 29:13: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Diz Jeremias 33:3. O que diz lá? Quem lembra que está escrito lá? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Ele está dizendo, aquele que me busca, eu vou revelar coisas ocultas para você. Isaías diz assim, eu te darei os tesouros escondidos. Existem tesouros escondidos, que Deus quer revelar aos íntimos. Amós 3:7 declara, Deus não fará nada na terra sem revelar os seus profetas. Quem são os profetas? Aqueles que têm intimidade com Deus. Não é aqueles que fazem programa em rádio, não é aqueles que estão na televisão, não é isso não. É aqueles que têm um secreto com Deus, é aqueles que têm uma intimidade com Deus. Deus quer revelar coisas firmes para você, igreja. Deus quer mostrar para você o que vai acontecer. Ele quer preparar o seu coração, Ele quer te fortalecer. E eu vou terminar agora. Deus tem desejo de habitar no nosso meio. Vou falar de novo. O Todo-Poderoso, aquele que diz para Jó 70 perguntas,
Jó fez várias perguntas para Deus, Deus não respondeu uma pergunta. Jó perguntou: por que eu sofro? Por que eu estou doendo? Deus não respondeu nada para ele. Deus fez 70 perguntas para Jó, e ele pergunta assim: Jó, quem é que faz nascer a grama? Ela floresce, e depois eu ordeno murcha, e ela murcha. Quem é Jó que chama os raios pelo nome? E todos eles dizem: eis-me aqui. A Bíblia fala que Deus chama os raios pelo nome. E eu estava ouvindo alguém dizer: sabe quando os raios caem na terra? 200 milhões de raios por minuto na terra toda. Quantos raios caem na cidade? Quantos? Lá em Jó ele diz assim: e eu mando os raios cair nos mares. Às vezes cai um aqui, outro lá. Diga assim: os raios obedecem o seu mandar. Diga: os ventos obedecem o seu mandar. Diga: a chuva obedece a sua ordem. Diga: e eu? Termina de falar essa frase. Você tem essa cara de pau de falar que obedece o mandar dele? Diga assim: mas eu sendo o templo do Senhor, Ele vai me conduzir à obediência. Eu quero terminar para a gente orar com tempo de qualidade. No livro de Apocalipse, o livro do fim, o livro das revelações finais. E olha o alvo que Deus tem, o objetivo que Deus tem para contigo. Amado, você foi destinado a uma glória maior do que o primeiro templo. Você foi destinado a uma glória maior do que o Velho Testamento. Você foi destinado a algo que os profetas almejaram. Você foi destinado a uma revelação maior do que Moisés teve. Você foi destinado, presta atenção. E destinado não quer dizer que você vai chegar lá. Depende da sua obediência. Eu lembro da minha irmã, abre lá em Apocalipse capítulo 22, 21. A minha irmã trabalhava na rodoviária antiga, e ela era locutora, ela narrava as viações que iam, né, os ônibus, anunciava os horários. Ela dizia assim: viação Pássaro Marrom, com destino a Planaltina, plataforma 8, com destino a Planaltina. Ou seja, está decretado que quem estiver naquele barco, naquele ônibus, vai chegar em Planaltina. Mas quem não estiver naquele ônibus vai chegar em Planaltina? Diga assim: não é porque a pessoa foi destinada que ela vai chegar lá. Diga assim: para chegar no destino tem que estar na embarcação certa, no horário certo, na poltrona certa, e o ticket teu tem que estar faturado. Eu lembro uma vez que eu viajei de ônibus, chegava o rapaz lá, o cobrador na época, o motorista, ele ia picotando a passagem. Acho que faz isso ainda. Hã? Não tem mais isso? Não tem? Não, em ônibus se picotava. Diga assim: a minha passagem foi picotada, o sangue já foi derramado, a passagem já foi comprada, e eu estou nesse barco chamado Igreja de Cristo. Eu estou nessa aviação chamada Casa de Deus, e eu não vou me afastar. E o porto desejado é a Canaã celestial, é a Jerusalém celestial, é o trono de Deus, o teu destino. Mas olha o que Deus deseja com o ser humano. Olha que eu li isso aqui, eu falei: Deus do céu, como é que eu posso ficar fora disso? No capítulo 21, aleluia, aleluia. Lê o versículo 1 bem alto. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Que Deus é esse? Que faz passar o céu, faz passar a terra, faz passar o mar, mas a sua palavra não passa. Tudo isso que você está vendo vai passar. E olha o que diz no versículo 2, leia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Leu 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, o templo de Deus, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amado, olha o que Deus está prometendo para mim e para você. Eu vou habitar com vocês, vocês vão habitar comigo, eu vou enxugar toda lágrima, eu vou fazer você cessar toda dor, toda tristeza que você sofreu vai ser apagado. Pastor, então a terra é vale de lágrima? Alguma circunstância é, mas não é também um mar de rosa. Diga-se, nessa terra de lágrimas, nessa terra de dor, existe um Deus que habita no ser humano, que vai levar a estar com ele, e vai revelar o seu coração. Diga, esse Deus continua falando as mesmas palavras, vai passar todas as coisas, mas a palavra dele não vai passar. Você é morada de Deus. Você que se entregou para Jesus, você que se entregou não a uma placa de igreja, você que se entregou ao Rei dos Reis e o Senhor do Senhor, você que viu o seu pecado na cruz do Calvário, você que viu Jesus sendo ensanguentado, sendo cortado as suas costas, sendo furado a sua cabeça, você viu que Jesus foi cortado ao lado e jorrou a água, você viu Jesus pendurado no madeiro, e ele gritou: está consumado. Naquele momento ele estava dizendo: eu já fiz tudo que diz respeito à salvação. E naquele momento ele expirou e foi sepultado. Deu sexta-feira, nada de Jesus ressuscitar. Deu sábado, Jesus não ressuscitou. Mas domingo a tumba rolou, a pedra rolou e Jesus ressuscitou. E ele está vivo. Ele está vivo. E é esse Jesus vivo que você tem que ter contato. Eu fui fazer exames no hospital. Você fica em situações até constrangedoras, depende do exame, e ali você se expõe, porque você quer cuidar da sua saúde. Por que para o médico a gente se expõe? Por que para um profissional da área da saúde você até desce a sua roupa, até mostra a sua intimidade? E por que para Deus você não abre os seus sentimentos? Chega um dia na sua casa, chega um dia você sozinho ou sozinha, vai chorar com Deus no carpete, vai pôr a cara no pó, como diz em Jeremias: haverá esperança para você. Pastor, não estou sentindo mais nada de Deus. É porque Deus não está sentindo mais nada de você para Ele também. Deus é uma pessoa, e pessoa tem sentimento. Se eu não sou valorizado com a pessoa, eu não vou ter prazer de estar junto. Já imaginou, mas eu conversando contigo, e lá no fundo do seu coração você fala: ele não está se interessando comigo. Você vai continuar conversando comigo? Você vai dar uma afastada? Diga assim: Deus deseja ser celebrado, desejado, para que Ele habite. Quem está compreendendo? Diga: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Diga assim: eu sou a segunda casa de Deus. Diga, aliás, eu sou a primeira casa. Diga. Deus nunca projetou habitar em tijolo, irmão. Isso foi um desejo de Davi, e Deus até aceitou. Mas Deus nunca desejou habitar em templo construído por mãos humanas. Tanto é que Ele manifestava e não ficava a glória dele ali, saía. O Shekinah, que era o fogo de Deus, descia sobre a arca quando eles iam oferecer o sacrifício. A hora que oferecia o sacrifício, o sangue era derramado, o Shekinah subia. Ei, eu tenho uma notícia para você. A primeira casa, Deus não permanecia com a glória direto lá. A segunda casa, o Espírito Santo habita em você, Ele mora em você,
Ele fez morada no teu espírito. Esse sentimento que você sabe que está errado, é o Senhor falando contigo. Essa orientação que está vindo para você tomar certas decisões, que glorifica a Deus, é o Espírito Santo que está colocando. Sabe esse sentimento que você quer acertar na tua vida? Aquelas coisas erradas que você faz, não é a tua consciência apenas, é o Espírito Santo falando ao teu espírito. Sabe aquele desejo quando você está adorando, que parece que você vai voar, parece que você não quer ir embora? É o Espírito Santo dizendo: meu filho, eu tenho algo para você, que o olho não viu, ouvido não ouviu, o coração não subiu, do coração não veio a palavra, e Deus tem para você. Quero que você fique de pé agora. Nós vamos adorar o Senhor. Meu coração pertence a quem? O seu coração. No mais profundo do mar, nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, eu sei que tu estás comigo. Por mais que você esteja andado em vale, por mais que as situações tenham desgastado você, deixa Deus fazer diferença na sua vida. Eu tenho muita mágoa, eu tenho muito sentimento machucado, eu tenho feridas terríveis, eu tenho vergonha de muitas coisas, eu tenho medo de muitas coisas. Onde está o Senhor, o medo é lançado fora. Onde está o Senhor, a dúvida é lançado fora. Onde está o Senhor, o pavor é lançado fora. Onde está o Senhor, o medo não vai fazer mais morada. Diz o Salmo 4, versículo 8: em paz eu vou me deitar e logo vou pegar no sono, porque o Senhor me dá descanso. Glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Levanta a tua voz e adora o Senhor nesse momento. Oh Senhor Deus, aleluia. Oh Senhor, adore o Senhor. A glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória da segunda casa será maior que a primeira.